Olá, irmãos! Sejam todos muito bem-vindos. Estaremos dando sequência em nossa série Preparando o Caminho, onde nós estamos estudando o livro do apóstolo Lucas. Então, gostaria de convidar todos vocês para pegarem a Bíblia de vocês, para juntos podermos examinar as Sagradas Escrituras e meditarmos na palavra do nosso Deus. Abram no capítulo 9 e neste vídeo estaremos dando sequência a partir do versículo 28. Será um estudo bastante especial, um estudo muito espiritual, então é necessário que todos estejam bastante atentos e interessados pelo entendimento espiritual, consciente da palavra do nosso Deus, do nosso Criador. Então, é sempre importante acompanhar a leitura. Lucas, capítulo 9, versículo 28. Podemos começar? Desde já, que a paz do nosso Senhor Yahushua seja convosco, que o nosso Deus Criador abençoe a sua vida. Assim seja. Passados quase 8 dias, após o pronunciamento destas palavras, Yahushua tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Versículo 28, Lucas 9. Passados quase 8 dias, 8 ele representa infinito, ou seja, eternidade, né? Após o pronunciamento destas palavras, passados 8 dias após o pronunciamento destas palavras, mensagem do Senhor, Yahushua, a salvação, tomou consigo a Pedro, no hebraico antigo, Kipa, que significa rocha, então tomou consigo a rocha, João, no hebraico antigo, Yushanã, agraciado, tomou consigo a rocha, a graça, e Tiago, no hebraico antigo, Iacabe, suplantador. Então, tomou consigo a rocha, a graça e o suplantador. Aquele que segura pelo calcanhar, ou seja, determinado. Subiu a um monte para orar. Monte, um lugar reservado. Subiu a um monte, um lugar reservado para orar. Oração, orar, conversa. Então veja as características dos 3 discípulos, né? Que o Senhor subiu ao monte, ou seja, um lugar reservado. Enquanto orava, a aparência do seu rosto foi se transformando e suas roupas ficaram alvas, ou seja, muito brancas, e resplandeceram como o brilho de um relâmpago. Então, enquanto orava, a aparência do seu rosto foi se transformando e suas roupas ficaram alvas e resplandeceram como o brilho de um relâmpago. Ou seja, como nós já trouxemos aqui em uma live, a live da ressurreição, não sei se todos vocês já tiveram a oportunidade de assistir, a gente traz um pouco naquela live da ciência de Deus, né, da criação. E como nós já temos conhecimento, nós somos compostos por energia. Tudo é energia, entende? E a palavra fala, né, no
muitas passagens, que nós receberemos os nossos corpos gloriosos, né? 100% energia, plena consciência. Então, neste momento aqui, o Senhor apresentou a nossa verdadeira essência como ser. Versículo 30. Então, surgiram 2 homens que começaram a conversar com Yahushua. Veja só, 2 homens surgiram que começaram a conversar com Yahushua. Esses 2 homens surgiram em que momento? Justamente no momento em que a aparência do rosto do Senhor foi se transformando e suas roupas ficaram alvas e resplandeceram com o brilho de um relâmpago. Então, neste momento, quando o Senhor houve, né, a transfiguração, onde ele se apresenta em total energia, é neste momento, aí no versículo 30 vai dizer, surgiram 2 homens que começaram a conversar com Yahushua. Então, entendemos que esses 2 homens se apresentaram em sua natureza. 100% energia, ou seja, seus corpos gloriosos. Eram Moisés e Elias. Ou seja, no hebraico antigo, Moisés, Machá, aquele que foi retirado das águas, e Elias, no hebraico antigo, é Auliá. Deus é eu sou. Eu sou é Deus. Pois bem, então tratam-se de 2 antepassados. 2 antepassados ancestrais, né? Homens que já tinham passado. Pois bem, foram homens que viveram em retidão a palavra do Senhor. Moisés, quando morreu, tem passagens que diz que o arcanjo Miguel lutou com o adversário pelo seu corpo. Pelo corpo. E Auliá, Elias, a palavra vai dizer que ele foi arrebatado, levado por uma carruagem de fogo e cavalos. Então, ambos foram retos aos caminhos do Senhor. Então, são pessoas que alcançaram a plena consciência, o estado de 100% de energia da vida. O versículo 31 vai confirmar isso. Apareceram em glorioso esplendor. Apareceram em glorioso esplendor. E falavam sobre a partida de Yahushua, que estava para se cumprir em Jerusalém, fundamento da paz. Brasil, segundo o nosso entendimento, nossos estudos aqui do Ministério, tratando-se da história fidedigna. Pois bem, então, e falavam sobre a partida de Yahushua. Versículo 32. Quipa, Pedro, Rocha e seus amigos estavam dormindo profundamente.
mas despertaram de súbito e viram fulgurante glória de Yahusha e os 2 homens que permaneciam com ele. Então, neste momento, Kipa, Yushanã e Acabe viram os corpos gloriosos do Senhor e Machá e Auliá. Quando estes iam se afastando, versículo 33, quando estes iam se afastando de Yahusha, ou seja, Moisés e Elias, Machá e Auliá, iam se afastando de Yahusha, Kipa, Pedro, sugeriu: mestre, como é bom que estejamos aqui. Vamos erguer 3 tabernáculos, tendas, né? Um será teu, outro para Moisés, Machá, e outro de Elias, Auliá. Quando eu estava lendo, meditando nesta passagem, a qual diversas vezes eu já meditei, por isso que eu falei que é um estudo bastante especial e a gente precisa estar muito atento e com um interesse genuíno em compreender verdadeiramente o significado desta mensagem, deste fato, desta experiência que os discípulos tiveram com o Senhor. Né? E aí o que me chamou a atenção foi que Pedro, Kipa, ele, neste momento aqui, ele reconhece, né, Moisés e Elias. Aí eu me pergunto, como ele reconheceu, né? Porque a vinda de Moisés, mas já foi depois do exílio do Egito, né? Da escravidão do Egito. Então, milênios atrás de Pedro, né? Ou seja, não tinha registros físicos, eu me refiro, porque eles não tiveram a oportunidade de conversar com eles. No versículo 31 vai dizer que eles estavam falando sobre a partida de Yahusha. Mas o que dá a entender é que eles estavam falando com Yahusha, conversando com Yahusha. Diz no versículo 32 que neste momento, é o que dá a entender aqui, Kipa, Pedro, João e Tiago, Yushanã e Acabe estavam dormindo profundamente, ainda vai dizer profundamente, mas despertaram de súbito e viram a fulgurante glória de Yahusha e dos 2 homens, ou seja, viram, não conversaram nem nada, eles viram, eles tiveram acesso, né, a verem a glória do Senhor e a promessa dele, né? Apesar que ele não explica, o Senhor nosso Deus vai falar aqui, mas antes fica essa reflexão. Como Pedro sabia, né? Enfim, revelação. Vamos erguer 3 tabernáculos. Um será teu, outro para Machá e outro de Eliá. Mas Kipa não sabia, versículo 33, mas Kipa, Pedro, não sabia ao certo o que estava propondo. Entretanto, versículo 34, enquanto ele ainda falava, uma nuvem surgiu e os encobriu. Eles estavam em um monte, lugar alto, reservado, né? Então uma nuvem surgiu e os encobriu. E grande foi o temor que sentiram os discípulos ao verem aqueles homens desaparecerem dentro da espessa nuvem. Então, quem assistiu a live da ressurreição, a gente falou, né,
gente citou algumas passagens na Bíblia, como aquela que o Senhor, a gente ainda vai passar por ela neste livro de Lucas, mais para frente. Mas eu vou citar aqui para embasar o estudo de hoje. Quando o Senhor ressuscita, que ele aparece na sala, aí o versículo vai dizer de portas trancadas, né? E ele já estava ressurreto. Ou seja, neste momento aqui que ele se transfigura e apresenta a glória dele para a rocha, Pedro, para a graça, o agraciado que recebeu a graça, João, Kipa e o Xanã, e Acabe, o suplantador, aquele que é determinado. Então, as características das pessoas, né, que verão a glória do Senhor, né, a ressurreição. Fica a entender isso, né? Então, o que é que acontece? Como eu estava citando, falando da passagem, que o Senhor aparece dentro da sala, com as portas trancadas, e aqui vai dizer que uma nuvem surgiu e os encobriu, e grande foi o temor que sentiram os discípulos ao verem aqueles homens desaparecerem dentro da espessa nuvem. Então possa ser o quê? O mistério do Senhor, né? Tipo, em que sentido? Não quer dizer que eles vivem nas nuvens, materialmente falando, como, né? E eu fico a entender o seguinte, que misteriosamente o Senhor fez passar a nuvem para que desse essa ideia a eles, né? Mas na verdade eles 100% de energia, chegaram no momento da partida deles, eles simplesmente se retiraram dali. Assim como o Senhor entrou na sala de portas trancadas. Aí a gente citou ainda, conhecido no mundo da ciência como esse fenômeno como teletransporte. Pois bem, e grande foi o temor que sentiram os discípulos ao verem aqueles homens desaparecerem dentro da espessa nuvem. Versículo 35. Então, dela propagou-se uma voz afirmando. Então, dela propagou-se uma voz afirmando. Este é o meu filho, o escolhido. A ele dai toda a atenção. A ele dai toda a atenção. A nossa atenção deve estar totalmente, exclusivamente no Senhor, que é a manifestação da divina consciência, a palavra do Criador, do nosso Criador. Veja bem, gostaria também de trazer um pouco de luz, clarear um pouco do nosso entendimento, trazendo para algo mais palpável, para a nossa compreensão. Vai dizer no versículo 32 que os discípulos estavam dormindo profundamente e despertaram de súbito. E assim que despertaram, viram fulgurante glória de arrucha dos dois homens. Então, assim, imaginem, né, uma revelação espiritual. Uma revelação espiritual. Então, a pessoa fica em outro estado, né? É um despertar da consciência. Então, quando diz no versículo 35, então, dela propagou-se uma voz afirmando, dela aqui da nuvem, né, como diz no versículo 34, possa ser, né, porque também faz todo sentido. Eles estavam em um estado de tanto êxito que, ao verem toda aquela cena, aquelas coisas acontecendo, o Senhor falou na consciência deles, entende? E eles tiveram um deslumbre, como se fosse da própria nuvem vindo essa voz, entende? Mas também eu não descarto essa possibilidade.
Só que aí é aquela coisa que eu falei uma vez em um estudo nosso, né? Se veio da nuvem, né? Falou em hebraico, os discípulos eram hebreus, né? O Senhor era hebreu. Falou em hebraico, por isso que eu digo, né? Que o que faz mais sentido, que é mais palpável e compreensível, é que seja o Senhor fale com a gente em nossa própria consciência, que é o nosso espírito. Existe a nossa consciência, que é o nosso espírito, e o espírito com letra maiúscula, santo, que é a divina consciência. A consciência separada, consagrada do Senhor, do Criador dos céus e da terra. Então ele fala conosco em consciência. Irmãos, fiquem à vontade. Se quiserem compartilhar algum entendimento, segundo a reta justiça da palavra conosco, se quiser dividir, compartilhar, dividir, né? Nos comentários, por favor, não hesitem, fiquem à vontade. Versículo 36. Passado o som daquela voz, passado o som daquela voz, e a rocha ficou só. Passado o som daquela voz, e a rocha ficou só. Aqui eu já fiquei agora. Não deixa de ser, né? Tudo é da nossa consciência, né? Sai tudo da nossa consciência, irmãos. É isso mesmo. E a rocha ficou só. Os discípulos, então, guardaram o que viram e ouviram somente. Guardaram o que viram e ouviram somente para si. Os discípulos, então, guardaram o que viram e ouviram somente para si. Durante aquele tempo, não compartilharam com ninguém o que acontecera. Então, durante aquele tempo, antes da partida do Senhor, né? Se está escrito que Lucas ele vem depois. Lucas ele é alcançado pela graça através da ministração da palavra do apóstolo Paulo. Lucas era um gentil, né? Convertido. Então note que ele relata justamente porque deixa claro aqui que aquele momento, antes da partida do Senhor, como eu preguei no vídeo anterior, que se as multidões soubessem, né, iriam buscar o Senhor por interesse, não por amor, por gratidão. Pois bem, isso se aplica também a este momento. Mas por que foi revelado, então, a Pedro, Tiago e João? Por que não foi revelado a todos, então? Justamente por causa das características. Rocha, firme na rocha, no caso. Agraciado por Deus, que recebeu a graça de Deus, perdão, misericórdia. E suplantador, aquele que segura pelo calcanhar, uma pessoa determinada, que enfrenta muitas dificuldades e segue adiante, lutando. Então, esses três tiveram esse privilégio, né? Mas guardaram o que viram e ouviram somente para si. Durante aquele tempo, não compartilharam com ninguém o que aconteceu. Justamente por causa disso, porque se compartilhassem, né? Aí as pessoas
buscariam o Senhor também por interesse, entendeu? Falsidade. E é isso. Tá bom, irmãos? Como eu disse, é um trecho bastante especial, porque é extremamente espiritual, consciente, requer uma atenção máxima, requer muita dedicação, fé e comprometimento para compreender a mensagem do Eterno, do nosso Deus. E é isso, compartilhei convosco, assim como nós temos feito, nosso entendimento, com muita humildade, sinceridade. Espero que tenha colaborado para o entendimento de todos e que tenha, mais uma vez, fortalecido a nossa fé. Tá bom, irmãos? Então, eu me despeço agora. Se a água permitir, quiser, voltaremos em breve com o próximo estudo. Assim seja. Paz seja com todos. Tchau, tchau.